Nós vamos conversar agora aqui no NT Sul sobre a grande neurose contemporânea, a depressão. Para falar sobre esse assunto, eu recebo Luiz Henrique Ramalho Pereira, ele que é psicanalista e professor mestre de psicologia. Boa tarde, seja bem-vindo ao NT Sul, doutor. Obrigado, Darcy. Obrigado, boa tarde. Bom estar com vocês aqui. Com certeza, para nós também. Por que a depressão é a grande neurose contemporânea? Olha, por dois grandes aspectos, assim. Primeiro, o aspecto central é o quanto nós produzimos uma série de aniquilamentos psíquicos, né? A depressão veio como um grande confronto com a sociedade contemporânea, né? Ou seja, eu diria que a depressão é o grande fracasso do sujeito na sociedade. Ou seja, o sintoma mais frequente, e isso a Organização Mundial de Saúde alerta, né? A depressão sendo violentamente um sintoma contemporâneo porque o sujeito não consegue reagir às pressões da nossa sociedade. Então ele padece de uma série de exigências consecutivas que vai provocando enclausuramentos, aniquilações e uma série de outros impasses que são violentos. Por exemplo, um deles, a automutilação, né? Quando a gente fala de automutilação, a pessoa pensa logo no corpo, né? Sim. Mas a automutilação como um sintoma psíquico, ou seja, restrições sociais, diminuição do envolvimento social. A depressão é um profundo fracasso do sujeito com os outros. Eu não me adequo a esse mundo, então eu me reservo. Eu recuo. Eu recuo. A depressão tem essa marca. A marca da depressão é um profundo recuo, uma profunda recusa dos limites. É como se o depressivo fosse um sujeito incapaz de avançar nas fronteiras dos limites. Ou seja, os inúmeros insucessos do sujeito são tomados para ele de forma absoluta. Ou seja, é como se os ideais desse sujeito estivessem pautados pelos seus limites, né? Na grande maioria das vezes, quando nós nos relacionamos com os nossos impasses, os nossos limites, nós caímos, enfrentamos eles, né? Nos reestruturamos. Sim. E avançamos. A resiliência. Né? Exato. O sujeito vai enfrentar as suas limitações e as limitações que a sociedade nos impõe, sejam elas sociais, econômicas, profissionais, familiares, e nós nos reestruturamos, nos reordenamos dentro de uma ordem e passamos a enfrentar. O depressivo, ele fracassa nesse enfrentamento. Ele fracassa nesse enfrentamento não como uma... é importante salientar isso. Uhum. Não que ele fracasse porque ele não faz o enfrentamento. Ele não se vê em condições de fazer o enfrentamento. E essa impossibilidade de enfrentar os seus limites é que produz esses enclausuramentos, esses aprisionamentos. É o que eu chamei de aniquilação. A tese da aniquilação é que o sujeito passa a produzir tamanhas rupturas sociais, de todos os estratos possíveis, que ele vai se confrontar com um vazio tão absurdo, tão absoluto, ao ponto de ele começar a colocar, interrogar a sua própria existência. O que não é incomum no campo da depressão, a gente vê quadros graves de suicídio, que vão se avolumando, né, por conta desse enclausuramento. E o acúmulo, doutor, de estresse, de frustrações, de tristezas, gera a depressão, ou a depressão, esse descontrole bioquímico, gera essa tristeza, esse estresse, essa depressão? Primeiro salientar, né? Nós somos sujeitos biopsicossocial. Sim. Né? Então, esses três fatores estão extremamente conjugados, tá? Independente de qual fator a gente vai acentuar mais. Eu queria dar um acento para esse fator psicológico, tá? Sabendo toda a importância dos psicofarmacos, das intervenções psiquiátricas, que é uma parte desse processo. Sim. Né? Então, fazer um certo elogio à psicoterapia, que é permitir que a gente possa fazer um enfrentamento conjugado nesses três fatores, bio, psico, social. Uhum. Então, eu diria de uma forma bastante direta o seguinte: a depressão hoje, dentro dessa neurose contemporânea, a grande neurose contemporânea, que é uma frase de um psiquiatra francês, um psicanalista francês chamado Jacques Lacan, diz o seguinte: na atualidade, hoje, na contemporaneidade, parece que nós não podemos adoecer.
Sim. Se não Principalmente psiquicamente. Fundamentalmente, porque primeiro que isso vira um impasse da improdutividade, ou seja, Sim. nós recebemos o rótulo de improdutivos, mesmo que nós venhamos a nos reposicionar. Né? E há um certo preconceito em relação a isso, né? O indivíduo não pode, não existe doença que está aqui dentro. Exatamente. A depressão não é o fato do sujeito adoecer. A depressão é o fato do sujeito não poder adoecer. Ou seja, o depressivo é um sujeito que se enclausura porque ele não pode adoecer frente aos impasses contemporâneos. Então, quando ele nega a sua própria condição e a sua própria impossibilidade frente ao mundo, frente à sociedade, à profissão e assim por diante, ele vai fazer uma negativa dele. E esse é um passo fundamental para a gente delimitar o campo da depressão, que é, quando eu nego a possibilidade de adoecer, eu gero doença. Ou seja, se eu não tenho condições de enfrentar a saída que já se tornou incomum, é que, bom, eu padeça, né? Olha, eu não consigo enfrentar, eu padeço. Sim. Se eu não posso mostrar que padeço, o que eu faço é, eu me retiro do âmbito social. Então é comum a gente ver quadros depressivos graves em que o sujeito passa enclausurado meses. A família tentando fazer com que ele interaja, principalmente jovens, assim que a gente vê hoje quadros reais de jovens que têm inúmeros amigos no Facebook, mas não conseguem fazer amigos na escola ou na faculdade. E veja, não estou dizendo que essas pessoas que têm essas relações são depressivas, estou dizendo que esses são indicadores de enclausuramento social, porque é mais oneroso, me custa muito mais ter relações efetivamente presenciais. Essas relações presenciais me custam caro porque eu tenho que me expor. E ao me expor, eu tenho que mostrar os meus limites, as minhas insuficiências, as minhas dúvidas. E aí, portanto, eu fracasso. Quais os principais sintomas? Olha, eu diria que a mudança de humor, né? Sujeitos que não tinham um histórico. É importante salientar isso. Quando eu falo assim, o adolescente fica muito tempo no quarto, tal, pode ser um diagnóstico de depressão? Pode, mas isso é um fator do adolescente. Mas a questão é qual é a capacidade dele ter de troca dentro da família, né? Não é quanto tempo ele fica no quarto, mas é como ele troca com a família. É muito mais uma questão de como a família percebe a posição dele, por exemplo. Ou de um pai que, por exemplo, teve um fracasso no trabalho, na vida social dele, e que esse sujeito deixa de habitar alguns campos, por exemplo, que ele habitava, por exemplo, laços sociais, dentro de clubes, eventos e tal. Eles rapidamente se torna um sujeito recluso, né? Um sujeito muito vulnerável, extremamente vulnerável, né? Dependendo do que acontece, ele explode, chora. O depressivo, ou ele é hipervigilante, né? Ou é um sujeito absolutamente enclausurado. Ele se torna hipervigilante porque ele parece evitar qualquer tipo de interpelação sobre a sua doença. Então ele se torna hipervigilante porque ele não quer que a pessoa interpele ele como é que ele está, não quer que ele se explique, na verdade, né? Essa é uma das questões, né? Por exemplo, é óbvio que pessoas que passam por um luto e que têm indicadores muito parecidos com esse que eu acabei de dizer, sintomas muito semelhantes a esse da depressão, não queiram ser interpelados sobre a sua condição de luto, né? Mas é diferente quando a gente se refere à depressão, porque a depressão é uma suposta perda sem que haja um objeto perdido. Ah, sim, não tem nada externo. Não tem algo externo. Então, a semelhança entre o luto e a depressão, por exemplo, né? O luto é uma perda real, factual, histórica, em que o sujeito tem que lidar com o desaparecimento de um objeto amado. Sim. E isso vai produzir sintomas da mesma magnitude, às vezes com a mesma semelhança. Porém, a depressão é uma perda suposta de um objeto do qual ele não perdeu. Não perdeu. Ou seja, é como se ele tivesse perdido algo, mas é algo nele. O depressivo perdeu algo nele, que ele não consegue recuperar. E que ele não sabe também o que é. E é por isso que é tão difícil a psicoterapia com o depressivo. Porque o tempo da depressão na psicoterapia, por isso a importância do trabalho conjugado com a psiquiatria, por exemplo, porque o tempo do depressivo, ele é outro. O depressivo tem um tempo exterior nas relações muito lento,
mas internamente ele tem um tempo que anda muito rápido. Acelerado. E muito acelerado. Por quê? Porque a cada minuto que passa, ele vai se havendo cada vez mais, com mais intensidade, com isso que é a perda. Ou seja, com esse esvaziamento que ele tem. Inclusive a ansiedade, ela gera depressão. Exatamente. Quando a gente fala de ansiedade, por exemplo, a gente pode aproximá-la da tese do estresse, que eu acho que é interessante porque o estresse é também um elemento contemporâneo presente demais, né? Tá por aí. O que é o estresse? Que não uma forma do sujeito se defender da pressão do mundo. Sim. Né? Ou seja, o estresse, na verdade, é uma forma de eu encontrar mecanismos físicos, psicológicos, sociais, de me defender das pressões externas. De dar conta daquilo que eu preciso. Do que está ali. Né? A depressão é uma defesa da mesma magnitude do estresse, porém de uma profundidade maior. Por quê? A profundidade maior é que o sujeito que está passando por um processo de estresse, ansioso, angustiado com as suas questões, ele faz um enfrentamento com a vida que não prevê um enclausuramento. Né? Provavelmente o sujeito que está passando por um estresse, um grau de ansiedade, ele tem quadros físicos, taquicardia, sudorese, insônia, tal, mas que não são impeditivos para a sua autodefinição, ou seja, ele não se deprecia na sua posição. Sim. Ele se vê sobrecarregado e ele tenta enfrentar isso, e é por isso que ele se vê de uma forma muito diferente do depressivo. Luiz, no caso do luto, a gente voltando um pouquinho, como diferenciar aquele período de luto em que tem o período da negação, que tem o período que não, tá tudo bem, até a tristeza profunda de uma depressão? Tá. Importante salientar duas coisas. O ser humano vive socialmente uma série de inadequações. Tá? Ou seja, inadequações porque nós temos limites relacionais. Tá? Então, ou seja, o que eu estou tentando dizer é, o meu fracasso no trabalho, o meu fracasso na família, o meu fracasso como pai, como profissional e assim por diante, incide numa espécie de mal-estar. Ou seja, nós tentamos nos relacionar com a sociedade, mas a sociedade sempre quer mais de nós. E quanto mais a gente tenta responder, mais eu vejo que eu tenho limites. Então é normal que eu me entristeça. A tristeza é algo da natureza humana, ou seja, eu não consigo, eu fico triste porque eu assisto coisas que eu não gosto, eu presencio coisas que me ferem, e isso é extremamente salutar. O sujeito que pode ter alegrias e pode também ficar triste. Sim. Né? Tem uma frase que sempre me lembro quando eu falo disso, de tristeza, eu sempre me lembro de uma frase do Freud, que o Freud diz uma coisa que eu acho genial. Ele diz assim, na grande maioria das vezes nós somos infelizes. Poucas vezes na vida nós somos felizes, mas é porque nós somos, na grande maioria das vezes, infelizes, é que nós sabemos o valor da felicidade. Sim. Porque se nós só vivêssemos a felicidade, nós daríamos pouco valor a ela. Né? Então, a felicidade é uma condição, a infelicidade e a felicidade são condições humanas. Então, a gente precisa enfrentá-las na sua medida. Primeiro, então, a tristeza é um elemento extremamente da ordem humana. Né? Segundo, ela se diferencia brutalmente de um quadro de luto e de um quadro de depressão. Tá? Primeiro, porque a tristeza ela é esporádica, acabei de falar disso nesse sentido, que às vezes nós somos e às vezes não somos. Né? A depressão, então, ela não tem esse caráter esporádico. Né? Nós temos, por exemplo, quadros ideativos, ou o que a gente chama de ideação suicida, que passam no limite da tristeza. São elaborações ideativas, são representações mentais que nós temos, em que nós orquestramos o perigo do fim. Né? Ou seja, nós desejamos a morte. Nós vamos em direção a orquestrar uma ideia de mortificação. E esse desejo à morte não é necessariamente a pessoa, olha, eu quero morrer, mas eu quero me livrar dessa dor, dessa tristeza profunda que me amargura e que não me deixa ver um mundo colorido. Porque eu já ouvi casos em que pessoas relatam, depressivos, relatam que o mundo parece que é cinza, que não tem cores, que não tem alegria, que não tem brilho. É isso? Eu diria que entre pessoas que não passam por processos depressivos,
nós também temos dias cinzas. Claro, né? sim. A questão é que às vezes o domingo é ensolarado e é bonito. E aí a gente passa a relembrar o quanto as cores existem na nossa vida. Né? No caso do depressivo, não há dias com cores, tá? Só tem tons de cinza. Né? Então, nós temos um impasse aí que é a impossibilidade do sujeito encontrar uma conexão, se reconectar com seus sonhos, com as suas fantasias, com as suas ambições. Como é que a gente faz isso, né? Eu sempre digo que a gente faz isso sempre no interior, primeiro do interior das nossas criações, né? Olha, eu sempre digo, a pessoa cria uma vida para ela, cria profissão, cria laços afetivos, ela se apaixona, mas é criação dela. Isso é criação de cada um de nós, ou seja, nós criamos família e tal. E isso vai produzindo as cores, porque eu sempre digo, você tira, começa a tirar coisas da nossa vida, tira a nossa profissão, tira os nossos laços afetivos, tira as pessoas que nós amamos, sobra muito pouca coisa para a nossa vida. Né? Então, eu me refiro a isso porque o depressivo, ele sente que essas coisas se esvanecem, são efêmeras, elas desaparecem. No caso do luto, não fazendo referência à tua pergunta, o luto, algumas coisas desaparecem. Reais. Algumas coisas. Reais desaparecem. Por exemplo, se eu tenho uma perda de um filho, e esse filho me dava tudo isso, sonho, alegria do domingo ensolarado, o churrasco do domingo, a felicidade do Dia das Mães na escola. Quando isso acontece, que é a perda desse representante de toda essa felicidade, ele não só vai, como ele leva tudo isso junto. E quando ele leva isso tudo junto, é difícil realocar coisas. O luto é um profundo buraco que existe na vida do sujeito, mas um buraco real. No caso do depressivo, ele é um buraco que existe muito mais imaginário. Sem explicação. Porque ele não existe uma perda real. Ele toma, os efeitos sintomáticos são os mesmos, os efeitos sintomáticos são muito similares, porém, não existe uma perda real. E essa não conseguir situar essa perda real e só entender que o sujeito não consegue localizar o seu desejo de vida, de fantasiar e tudo mais, quando ele não consegue localizar isso, fica muito mais difícil qualquer tipo de elaboração. Por isso que a clínica da depressão é uma clínica extremamente dura. Primeiro porque você vai trabalhar com um elemento ideativo, ou seja, uma representação mental que esse sujeito tem de algo que ele não tem mais, mas que talvez ele não consiga dizer o que é. Ele fala de uma perda da qual ele não sabe localizá-la. Né? E segundo, que ao não conseguir localizá-la, tudo pode ser. O depressivo, eu sempre digo, na clínica da psicoterapia, o terapeuta corre contra o tempo. Ele vai correr contra o tempo. Por quê? Porque cada passo que o sujeito dá, ele vai em direção a esse vazio. E quanto mais ele vai em direção ao vazio, mais nós temos escassez de representações, de explicações, de narrativas. É quase como se o sujeito fosse se desconectando do outro. Fosse desconectando daquele que é o que ele se endereça. Ele vai simplesmente rompendo. O que pode levar até o suicídio. E o que pode, e o que não é incomum, na verdade. A Organização Mundial de Saúde, quando fala de depressão, ela vai dizer dos riscos reais. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde tem quadros que ela alerta para quadros de suicídio. E ela vai dando indicadores de como esses passos vão se dando, né? E isso também é uma coisa importante, porque dentro das teses psicológicas, não só da psiquiatria, mas da psicologia, como um fator clínico, nós ainda vemos um tabu quanto ao suicídio. E esse é um outro elemento super importante, que está associado ao luto, que está associado à depressão. Primeira ação que nós temos é de evitar qualquer tipo de enfrentamento quanto à tese do suicídio, que hoje está extremamente presente na nossa sociedade. Exatamente. Extremamente presente. A gente vê adolescentes fazendo
cometendo atos públicos, né, cada vez mais frequentemente, e nós estamos enfrentando, e precisamos enfrentar isso com muito mais clareza e com muito mais vigor, né? E enfrentar a tese do suicídio, cada vez mais é uma tarefa nossa. Esclarecer, tirar isso de um campo mítico, do tabu, é muito mais nós alertarmos as famílias, escutarmos essas pessoas que estão passando por casos graves. Por exemplo, você sabe que eu trabalho em Santa Maria. Em Santa Maria nós tivemos um caso, eu diria que depois do que aconteceu na KISS, nós tivemos agravamento desses casos de suicídio, por conta de que parece ter se multiplicado o impasse do sujeito com esse esvaziamento, com essas perdas, né? E nós tivemos pouco, estamos tentando fazer uma série de ações nesse sentido, mas temos impasses ainda, porque os números são alarmantes, são assustadores, e a gente precisa estar muito atento a isso, né? E o luto, então, ele pode levar à depressão. Então, o luto, ele precisa ter um tratamento ou um enfrentamento, como que é? Essas duas definições que tu traz, enfrentamento e tratamento, elas são apropriadas, tá? Eu acho que o enfrentamento ele pode acontecer no interior de um tratamento, mas ele precisa também acontecer no interior da família, tá? Então, o enfrentamento, no caso de uma psicoterapia, é o sujeito poder narrar o luto. Mas dentro de casa, fora de uma psicoterapia, o enfrentamento seria conversar sobre isso, por exemplo, ver fotos, assistir aos vídeos que lembra aquela pessoa. Como que se dá esse enfrentamento dentro da família? Posso fazer só uma metáfora que acho que vai ficar mais claro? Por favor. Tá. Tem uma anedota do Carpinejar que eu acho que é bem alusiva a isso, tá? O Carpinejar dizia assim, que ele teve o filho dele, ele levava o filho dele para o colégio, aí ele se separou da esposa e ele continuava na tarefa de levar o filho dele para o colégio. E o filho dele foi crescendo e tal, e toda vez que ele levava o filho no colégio, desde pequenininho, o filho dele dizia para ele assim, estaciona aqui, pai. E ele dizia, passei, não deu, não dá para estacionar, aqui é proibido, tal. Na verdade, o que o pai fazia era esconder a sua incapacidade de saber, de mostrar para o filho que ele não sabia estacionar, né? O pai não sabia estacionar, só que ele não queria demonstrar ao filho que ele não conseguia, né? Sim. Aí um belo dia, pegou o pai num dia ruim, o filho já adolescente, o adolescente disse para o pai, pai, estaciona aqui. O pai, então, irritadíssimo, diz para o filho, tu não entendeu depois de todos esses anos que eu não sei estacionar? O filho fica em silêncio no carro e diz para o pai, que coisa boa, pai, que pelo menos uma coisa você não sabe fazer. Significa o quê para nós? Que no interior de um luto dentro da família, o pai e a mãe precisam também mostrar que acusaram o golpe. Fragilidade. Fragilidade. Que eles também têm limites. A gente não pode só sustentar as coisas pelo lado do vigor. A gente também tem que sustentar as nossas relações pela via das nossas insuficiências. Sim. Né? Então, quando um pai e uma mãe sentam com um filho dizendo que perdemos um filho, tá? Como aconteceu muitas vezes lá em Santa Maria, em virtude do que eu acabei de contar, todos choram junto, todos sentem junto, e não tem aquele que sofreu mais ou que sofreu menos. São formas de sofrer diferentes. Foi aquilo que eu falei no começo, né? A depressão não é o sujeito adoecer. A depressão é o sujeito não poder adoecer. Sim. Né? Então, quando ele está ali com o seu filho, com a sua mulher, ou a mulher está com o seu marido, com o seu filho, acusar que realmente todos estão tendo dores intensas ali e permitir que exista um espaço de fala sobre isso. Super-heróis é apenas na ficção. Nós somos passíveis de sentimentos, nós somos passíveis de dores e nada melhor do que para a gente tecer um diálogo com os nossos filhos é olhar no olho e dizer, eu sofro também, não é isso? Exatamente, eu acho que a gente pode ser mais frágil às vezes com o filho, Sim. com a mulher com o marido, com os seus filhos, porque eu digo que a gente também ensina a humanidade. Os sintomas psicológicos, psiquiátricos, eles nos ensinam a forma que o sujeito
a melhor forma que o sujeito tem para enfrentar suas dores. As patologias, seja ela depressão, seja qual for ela, é uma forma do sujeito enfrentar a vida. Alguns enfrentam de uma forma, outros enfrentam de outras. Existem formas variadas de enfrentar a vida. Então a patologia ela precisa ser, e a depressão é uma delas, precisa ser considerada uma forma de enfrentamento. E um enfrentamento que talvez não seja o mais possível, ou o melhor, ou o mais bem organizado para aquele momento, mas é a forma como o sujeito está enfrentando. Então, a ideia de nós acharmos caminhos de comunicação, de fala, o sujeito precisa narrar a sua história, precisa narrar a sua dor. A psicoterapia é isso, o sujeito poder achar um caminho de narrar a sua história. E ele poder, olha, dizer que, sim, eu perdi o meu irmão, em virtude de um determinado fato, e que tem coisas que eu não disse para ele. E eu preciso dizer para ti mãe, para ti pai, o que eu não disse para o meu irmão. Né? E aí o pai vai dizer que também que não conseguiu dizer coisas, e é como se aquela pessoa, mesmo não estando ali, existisse o que a gente chama de uma retificação subjetiva. É quase como se a gente retificasse aquilo que faltou. Eu demonstro a minha fragilidade e eu gero empatia no outro. Mais do que empatia, eu diria que até eu consigo achar uma forma de inscrever nisso que está vazio, na ausência do outro, eu consigo escrever algo que talvez eu não conseguisse nem escrever quando o sujeito estava lá. É quase como se eu dissesse assim, eu falei algo que eu jamais falaria, mas eu falei na tua ausência. Eu falei quando eu te perdi. Então, quando eu te perdi, foi quando eu mais te amei. É difícil para nós entendermos que a gente, muitas vezes, deixamos de falar coisas porque a gente tem aquela garantia de que eu posso falar a qualquer momento. Né? A psicoterapia é um pouco isso, né? Ou seja, o sujeito parece que protela uma explicação da vida dele para com ele mesmo, ou dele para com o outro, porque ele pode fazer isso a qualquer momento. E aí quando esse momento não é mais possível, o luto, há um desespero. E esse desespero é virtude de eu precisava ter mencionado, ou ter contado, ou ter falado tal coisa, e eu não tive tempo, né? E isso é muito presente hoje quando a gente fala do luto, né? Que pessoas que vão a uma psicoterapia, procuram um clínico para dizer o que não conseguiram por sua impossibilidade mesmo de dizer naquele momento. Eles vão dizer muito tempo depois coisas muito simples, tipo te amo. Sim. Coisas que poderiam ter sido realizadas naquele momento, mas não foram. Por isso não dá para perder tempo, não é mesmo? Eu não tenho dúvida. Fale que ame a pessoa que está do seu lado, a pessoa que você verdadeiramente ama, porque pode passar, não é? Para o luto, e também pode evitar aí uma depressão de alguém que esteja aí na tua convivência e de que você pensa assim, fulano está fazendo o corpo mole, fulano precisa se automotivar, mas não, às vezes a gente precisa de um abraço, de um olho no olho, de dizer que ama, de entender, de ter um pouquinho de empatia, de se colocar no lugar do outro e saber que nós somos passíveis tanto de erros quanto de emoções tão fortes que às vezes nos aniquilam. E a família, os amigos, são primordiais nesse momento. Não há dúvida, não há dúvida. Eu quero te agradecer, porque eu acho que foi uma verdadeira terapia aqui no NT Sul hoje, viu? Obrigado, agradeço a oportunidade e preciso dizer que a gente precisa falar mais disso. Sim. Tornar isso público, e quanto mais pessoas estiverem esclarecidas, a gente tira essa marca tão terrível que é a depressão hoje, né? A sociedade precisa enfrentar isso, não com rótulos. E saber que é uma doença, sim. Muito séria. E que precisa de tratamento e de apoio. Muito obrigado, Tarsi. E eu que agradeço. Bom, nós ficamos por aqui. Cuide-se e cuide de quem está do seu lado também. Uma ótima tarde para você. Tchau.